CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. O colégio que eu quero. Muito bem. Conforme nós anunciamos, está aqui conosco o ex-prefeito de Campo Grande e ex-governador do estado de Mato Grosso do Sul, André Putinelli. Ele encerra essa série, esse quadro que a CBN criou para levar até você informações sobre o cenário político atual. É bom que a gente diga que nós estamos conversando com as principais lideranças, passaram por aqui presidentes de partidos, pré-candidatos a prefeito de Campo Grande, lideranças partidárias, e todos eles passaram a sua visão do momento atual que vive a nossa capital, que se prepara para um processo eleitoral em 2020, quando nós vamos votar para vereador e para prefeito. E a gente quer agradecer a presença do presidente regional do MDB em Mato Grosso do Sul, André Putinelli. A gente agradece a sua gentileza, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, Adilson, Luciene, Valdir, Luiz, bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, a gente percebe que aqui comigo também está Adilson Trindade. Adilson, bom dia para mais esse bate-papo ao vivo aqui nos estúdios. Bom dia, Otávio. Bom dia, André Putinelli. Bom dia aos ouvintes da CBN. Doutor André, eu vou começar esse bate-papo com o senhor falando de política. Esse é o propósito desse quadro. E eu percebi aqui que o senhor chegou, perguntou o nome de todo mundo e chamou cada um aqui pelo nome. Isso é uma atitude política, apesar de fazer 10 anos que o senhor não disputa uma eleição. Parece que a última foi em 2010, a sua reeleição para o governo. O senhor tem dito na imprensa, eu não vou lhe perguntar se o senhor vai ser candidato a prefeito ou não, o senhor tem dito na imprensa que não será candidato a prefeito. Eu vou lhe perguntar, vou lhe dar 3 alternativas para o senhor justificar essa não querer ser. O senhor disputou lá em 2010, de lá para cá surgiram novas lideranças e também novos eleitores. O senhor teria medo, por exemplo? Essa é a alternativa 1. O senhor percebeu algum indicativo de que o eleitor não está muito disposto a apoiá-lo ou o senhor está jogando? Isso é uma estratégia? Não estou jogando, estou falando a verdade. Eu não serei candidato a prefeito no pleito de 2020 em Campo Grande. Também não é medo, porque me dizem que eu lidero as pesquisas, não sei se são verdadeiras essas informações, mas eu pedi aos institutos de pesquisa que não incluíssem o meu nome para o pleito à prefeitura. Então, não é medo, não é estratégia, não serei candidato e o futuro a Deus pertence. Tá, quando o senhor diz isso, o senhor deve deixar em pânico os seus correligionários. Por quê? Porque eles têm no senhor a figura da principal liderança do partido e muitos, que eu conversei inclusive, estão angustiados com essa sua negativa, porque acreditam que o senhor é o único que pode fazer frente hoje e pode dar ao MDB vida longa. O MDB perdeu tamanho nos últimos anos e muitos consideram que se o senhor não for candidato e o MDB não eleger ninguém, pode diminuir ainda mais de tamanho. O senhor não se preocupa com isso? Eu sou o presidente estadual do partido, realizaremos convenções de renovação dia 15 de dezembro. Eu não quero continuar à frente da presidência formal. Dizem que querem que eu continue. Eu não gostaria de continuar. Aí disseram que vão me pôr como presidente honorário. Eu ajudo o partido em sendo presidente, eu não sendo presidente, como filiado ao partido e alguém que leu o estatuto do MDB desde a sua fundação. Eu vou ajudar o partido. Vejam só. Eu fui candidato a prefeito em 1996, ninguém levava fé no André. E ganhamos. Aí nos tornamos o maior partido. Depois fizemos prefeitura, governo, sucessão minha na prefeitura, e ao disputar o governo, não fizemos o sucessor. De forma cíclica, como eu venho acompanhando desde 1980, de quando eu comecei a participar ativamente na política, é cíclico. Hoje o PSDB detém no Estado o maior contingente de prefeitos, vereadores. Vamos ver nas próximas eleições. Ao acompanhar, como eu disse, desde 81 para cá,
o MDB esteve na crista da onda, depois o PT na era Zeca, depois o MDB voltou, agora o PSDB, e na próxima vai ser o MDB de volta. Pode ter certeza disso. É cíclico em política. Deixa eu só pegar carona nisso, antes de eu passar aqui a palavra para o meu colega, nosso convidado, Adilson Trindade. É cíclico. Em 2002, o senhor abriu mão da disputa pelo governo. E ganhou o governo em 2006. Foi uma estratégia, o senhor não quis naquele momento ser candidato e depois o senhor se tornou governador. É a repetição agora, não quero ser candidato a prefeito porque quero ser governador. É a repetição da estratégia? Não, não é. Cada momento tem a sua peculiaridade. Eu penso que, ao andar nas ruas de Campo Grande, estão voltando muitos daqueles companheiros. Estou com saudade do senhor. A saudade vai aumentar. E lá na frente veremos. Eu estou estimulando a que tenhamos novas lideranças, como eu sempre fiz. Em 80, quando eu era considerado uma nova liderança e que fizeram-me os anciões de Fátima do Sul candidato a prefeito em 82, eu sempre estimulei. O Márcio Fernandes está na 4ª legislatura dele. Fui eu buscá-lo para ser candidato a deputado estadual. E assim fiz. Nós temos Renato Câmara, nós temos Júnior Mock, que desempenhou um belíssimo papel como candidato ao governo do Estado nesta última eleição. Então, estamos tendo a manutenção de lideranças que têm conceito e que não trocam de partido por vestir uma nova camisa por coisas não republicanas, e vamos ter novas lideranças. Dos 9 prefeitos que nós temos hoje, Otávio, eu digo para você que nós vamos passar de 20 no pleito de 2020. Vai faltar município, Adilson, porque todo mundo que vem aqui quer eleger 30, 40, mas vamos lá. Eu quero eleger 79. Vamos ter candidato em 45 aproximadamente, e dos 45 nós vamos fazer uns 20 mais ou menos. Adilson Trindade, nosso colunista de política, nosso convidado hoje também para esse bate-papo. Sua pergunta para André Putinelli, Adilson. Governador, o MDB não concorreu às eleições passadas para a prefeitura de Campo Grande. É um partido grande, queira ou não queira. E o senhor é a principal liderança, como diz o Otávio. Não sendo candidato a prefeito, quem que o MDB vai lançar? Já tem algum nome já em mente? Porque o partido não pode ficar sem concorrer a uma prefeitura, sobretudo da maior colégio eleitoral do Estado. Você não concorda? Se estiver pensando em 2022. Concordo com você que foi um erro não termos lançado candidato em 2016 à Prefeitura de Campo Grande. Mas nós temos muitas lideranças. Nós temos Tânia Garibe, nós temos Nilene Badeca da Costa, que foi minha secretária de Educação, nós temos Márcio Fernandes, nós temos Moca, nós temos Júnior Mock, nós temos Marum. Tem lideranças suficientes para disputar uma prefeitura de Campo Grande, e nós vamos ter candidato ou candidata a prefeito ou a prefeita em Campo Grande em 2020. O que tem de verdade, por exemplo, eu escutei isso e muitos também ouviram. O senhor tem uma boa relação com a ministra Tereza Cristina, foi sua secretária. O senhor tem uma boa relação com o Murilo Zawid, foi seu vice-governador, é atualmente vice-governador, é o presidente do DEM. Haveria alguma conversação, por exemplo, para o DEM indicar o seu vice ano que vem? Mas se eu não for, não. Houve essa conversa, então? Eu não serei candidato. Na última, quando era para ser candidato ao governo, havia essa conversa. O DEM é que apresentaria vice, sendo o André candidato a governo no último pleito. Havia essa conversa. E essas conversas se perpetuam. Tem gente que conhece essa conversa realizada há 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, e a repercute agora, né? Mas a relação com todos os partidos, num colégio pluripartidário como é o Brasil, não deve se estigmatizar ninguém. Apoio se recebe. E o MDB vai ter cabeça de chapa
no pleito em Campo Grande em 2020, que não será o André Putinelli. E podemos compor com o DEM, com o PR, com o PSDB, com o PT, com o PDT, com o PRB, não tem problema. Eles apresentam o vice, nós apresentamos cabeça de chapa, não tem problema. Essa é a condição. Claro, Então, claro. Para se coligar com o PSDB, que é o partido do governador, tem que indicar o vice, então. O PSDB parece que não vai indicar o vice, não vai indicar candidato a prefeito, parece que vai, pelo menos as conversas de agora são de que o PSDB da capital apresentaria o vice do atual prefeito. Eles não têm nem candidato a prefeito? Nós temos. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quando o senhor fala do PSDB, o PSDB sempre esteve, inclusive com o senhor, foi vice, né? Sempre fez papel de coadjuvante. E eu tenho questionado, inclusive, até mesmo o próprio Sérgio de Paula, presidente do PSDB, que aqui esteve. E disse a ele que se o PSDB, que tem mal bancada na Assembleia, mal bancada lá da bancada federal, governador e etc. tal, vai aceitar fazer papel de coadjuvante lançando um vice aqui. Eles não definiram ainda, a estratégia parece que por lá não está bem. O senhor tem conversado com o Sérgio de Paula, como presidente de partido? Tem feito alguma conversação no sentido de pensar 2020, novamente, já que vocês têm historicamente uma boa relação, MDB e PSDB, me refiro às instituições políticas? Não, faz muito tempo que eu não converso com o Sérgio de Paula. Nós conversamos na eleição municipal de Campo Grande em 2016. De lá para cá não conversamos mais. Adilson Trindade. O senhor tem planos para disputar o governo do estado em 2022? E impediram o senhor de concorrer agora às eleições passadas. Né? O senhor colocou a Simone, depois a Simone renunciou e entrou o deputado Júnior Mock. Para você ver, Adilson, que nós teremos doravante para não cometermos o mesmo erro de não apresentarmos candidatura à Prefeitura de Campo Grande no último pleito, nós vamos ter candidatos a prefeito, vamos ter candidato ao governo, vamos procurar fazer o maior número de vereadores, porque partido que não disputa pleito perde torcida. Mas a minha pergunta, que o senhor não respondeu, é pré-candidato? Você não terminou de perguntar? Logo que você conhecia, me interrompeu. A minha pergunta, se é pré-candidato ao governo do estado? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Adilson. Você vai estar vivo em 2022? Não, mas em política você faz plano. Se eu estiver vivo... Mas em política faz plano, você sabe disso. Se eu estiver vivo, é uma... Você já pensa em morrer já? É uma coisa a ser pensada. André Putinelli, em política, todo político tem adversário. Somos adversários, um político é adversário do outro, vão para a disputa, muitas vezes continuam gozando de amizade, continuam gozando de projetos comuns e lá na frente disputam novamente e continuam sendo adversários. O senhor tem adversários porque, naturalmente, as outras siglas que enfrentam o MDB são adversários. Quem são seus inimigos na política? Você não deve ter inimigos. E eu não computo inimigos. Veja só, tem gente que estava no MDB, saiu do MDB. Serão meus adversários. Eu sou um adversário encardido. Carla Stefanini foi uma perda muito grande? Ela deixou o MDB. Vai ser minha adversária. Nítida isso. Não houve acordo nenhum para eu deixá-la sair, como alguns estão dizendo. É mais uma perda para o MDB. É o que eu disse no início. Não é ruim o senhor estar se ausentando da política? Ao mesmo tempo em que saem alguns, entram outros. Por isso que tem renovação em política. Então o senhor não tem inimigos na política? Não, eu não tenho inimigos na política. Agora, como adversário, eu sou um adversário tenaz. É meu adversário? É meu adversário. Eu sou santista. Eu não vou torcer para o São Paulo, estando jogando o Lucas Lima, que saiu do Santos, o Palmeiras. O Lucas Lima foi para o Palmeiras. Eu não vou torcer porque o Lucas Lima saiu do Santos, foi para o Palmeiras. O senhor não sente vontade, por exemplo, de enfrentar o Marquinhos Trade? Eu não vou ser candidato. Tudo bem, eu perguntei se o senhor não sente vontade. Se eu não vou ser candidato, eu não tenho vontade de enfrentar o Marquinhos Trade. Não tenho vontade. Mas não teria medo de enfrentar. Não teria medo? Não teria medo de enfrentar. Quando você entra numa disputa, você não tem que se preocupar com os adversários.
você tem que se preocupar em fazer uma plataforma de trabalho, dizer, ó, se eu for eleito, eu vou fazer isso, isso, isso. E explicar como é que vai fazer isso. Porque tem muita gente na política. No pleito passado, teve um candidato a prefeito que dizia assim, e bonito o marketing dele, espetacular. Ele disse, tapete preto. E vinha o tapete preto, o asfalto vindo, e asfaltava tudo. Ele não foi para o segundo turno. Portanto, ele não pôde mostrar no pleito. Mas depois, no governo do Estado, o que ele falava, 9 hospitais, ele não fez. Adilson Trindade, deixo essa carona contigo agora. Ele vai ser um adversário encardido mesmo, viu? Como ele disse. O doutor André... Mas respeitoso e não ficar com golpe baixo. Esse negócio de xingar em termos pessoais, como eu vi, é simplesmente deprimente. A pessoa que não tem capacidade para explicar o que faria se chegasse e como faria se chegasse, ela não serve. Deixa eu só pegar carona também, Adilson, antes da Pode sua pegar. pergunta, porque senão eu acabo esquecendo aqui. O senhor perdeu uma eleição em Campo Grande com Edson Girotto. É preciso lembrar. Isso também deixa o senhor... Não fui eu que receoso. perdi, Eu sei foi o que senhor não Girotto perdeu com o meu mas apoio sim, total. com o seu apoio total. Não deixa de ser do senhor também uma derrota. Isso foi um recado? O senhor tem aquilo como um trauma e não quer mais disputar em Campo Grande? Explica pra gente. De É uma jeito curiosidade nenhum. que eu tenho. De jeito nenhum. Veja só. Nós tínhamos 4 candidatos a prefeito à minha sucessão. Edson Girotto, Celina Jalade, Valdemir Moca Miranda de Brito e Nelsinho Trade. Eu reuni os 4 e disse, olha, aquele que trouxer mais facilidades de se eleger, através de pesquisa qualitativa, quantitativa, nós vamos apoiar. Todos concordam? Todos concordam. Depois houve dissidências, porque queriam ser outros candidatos. Mas nós apoiamos com critérios objetivos. É o que eu sempre faço. Tem 2 candidatos a prefeito no município, no mesmo partido. Aquele que reunir maiores condições conceitualmente perante a população naquele momento, poderá não se configurar como o melhor gestor, mas vai ser ele. Eu tive um exemplo ontem, tive visita de Caracol. Um ex-vereador, um vereador chamado Preguinho. E um outro que foi candidato chamado Bento. Os 2 inventaram fakes, principalmente o Preguinho inventou fake, dizendo Da cadeia, porque hein? eu já fechei com o André. Não fechou nada. O André, lá em Caracol, vai fazer pesquisa qualitativa, quantitativa. E aí o Bento ficou amuado, telefonou para minha secretária dizendo, o André já fechou com o outro? Não. O outro que sonegou a verdade e disse intimidando. Ou seja, candidato que não está escolado para receber as pancadas, não serve para ser candidato. E não se preocupe com os adversários. Cuida da sua plataforma que vai aplicar e mostre e convença que é daquela forma que vai fazer, vai aplicar e depois, principalmente, cumpra. Porque o que tem aparecido de candidatos, tanto a prefeito quanto ao governo, que falam, eu sonho com construir 9 hospitais, eu sonho com construir tantas escolas, eu sonho que não vou aplicar o Fundersul na área urbana, e depois faz leis, promove a aplicação do Fundersul na lei urbana. Então, esse é o problema. Deixa eu... Ser verdadeiro antes, durante e depois da eleição. É que eu vou agora para o Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta, continuando o nosso bate-papo com André Putinelli, presidente regional. Voltamos com o quadro Cenário Político CBN, encerrando este quadro aqui comigo, o ex-prefeito de Campo Grande, ex-governador André Putinelli. Ontem eu entrevistei aqui na CBN Marcelo Miglioli, que acaba de se filiar ao Solidariedade, ele era do PSDB, saiu e ontem ele disse para mim aqui, pro ouvinte da CBN todo que ouviu, que o senhor foi o último grande prefeito de Campo Grande. Ele o elogiou. O Miglioli Ele criticou- falou isso? Isso.
Ele disse que o senhor fez obras, o senhor foi o último grande prefeito que a capital de Mato Grosso do Sul teve, e ele criticou os que o sucederam no cargo de prefeito. Aí eu fiquei curioso e tenho que te perguntar, como jornalista que sou, o senhor tem conversado com Marcelo Miglioli, por exemplo, sobre uma possível aliança MDB, Solidariedade, ano que vem? Não, eu não tenho conversado. Eu tenho conversado com PDT, o Dagoberto, conversei com o Marquinhos fez a gentileza de vir até a minha casa conversar Trade, com o Marquinhos conversou Trade, com ele? conversei com ele. Qual foi a proposta que surgiu ou só um bate-papo? Como Não, foi? não houve proposta nenhuma, Otávio. Mas nem sondagem. Não houve proposta. Mas Sondagem é outra coisa. Pois é, mas houve Já sondagem. te respondi, você é inteligente. Tenho conversado com o DEM, tenho conversado com alguns outros partidos, conversei com o PAP, por exemplo, Solidariedade, tempos atrás. Conversar não tira pedaço, é o conceito que eu tenho. Conversar, você pode conversar com todos e quaisquer adversários. Todos e quaisquer adversários, sem ter inimigos. E eu vou conversar. Quando nós tivermos definição do nosso nome, vou tentar convencer outros partidos a se aliarem na disputa majoritária ao MDB com o candidato do MDB. O MDB vence. Tenho conversado com o Delcídio. Vence uma eleição? O senhor acredita que o MDB, com o senhor ou com outro nome, o senhor acredita numa provável vitória do MDB ano que vem, André? Só não se vence se não se disputa. Tá. Quem é que apostava no André em 1996? Eu fui motivo de chacota. E motivo de chacota é quietinho, trabalhando quietinho, visitando. Hoje está mais tal. fácil vencer uma eleição diante do quadro que nós temos ou mais difícil que 96? Como é que o senhor Depende avalia? do candidato, depende da plataforma, Mas depende do cenário também. Claro, do cenário. Como é que está hoje, na sua avaliação? Como é que o senhor avalia a O gestão de cenário Marquinhos hoje Trade? está mais crítico Crítico para quem? para todo mundo, para políticos em geral. Está crítico para o Marquinhos, está crítico para o Carlos Alberto Assis, está crítico para o João Rocha, está crítico para os nossos candidatos, está crítico para todos. O candidato de hoje vai enfrentar a desconfiança da população e ele tem que ser convincente pelas atitudes pregressas que teve e na plataforma que vai Essa falar desconfiança. e dizer como é que vai realizar o sonho de construir escolas. Ah, eu tenho o sonho de construir escola, precisa lá no Nova Lima, uma precisa aqui, outra e tal. De onde é que vai vir o recurso, o dinheiro? Ele precisa ser convincente e competente. Essa desconfiança do eleitor preocupa o senhor e também é ponto para o senhor não querer nem pensar em ser candidato? Já disse que não. Não, então, Otávio. pesa Não, também não. isso? Não, A eu desconfiança ou não? já disse que eu serei candidato, se for, em 2022, a cargo majoritário. O pessoal não acredita muito em político. Dá para dizer que amanhã você pode mudar de ideia? Mas olha, o que dizem do André? Dizem que o André fala pouco e cumpre. É o que eu ouço e é o que aparece na pesquisa. Adilson Trindade. Diante disso. Mas o governador aqui, ele cheio de mistério, né? Eu estou tentando tirar uma coisa aqui, Adilson. Ele Tá fala difícil. assim, eu sou candidato a cargo majoritário em 2022. São dois cargos, que seria governo do Estado ou Senado. Né? Ué, vocês já estão me tirando de tudo? Sabe, são dois cargos. Mas, governador, o senhor já foi governador do Estado já por 2 mandatos. O senhor foi sucedido pelo Reinaldo Zambuja, que até então, até 2012, era seu aliado. Em 2012, acho que houve o rompimento do PSDB com o PMDB e o Reinaldo ser candidato a prefeito de Campo Grande. Como é que o senhor avalia a administração do Reinaldo, que foi seu sucessor? Nem ótima, nem boa, razoável. Mas por quê? Tem que fundamentar. Vamos fundamentar, então. Quantos hospitais foram construídos? Terminou o aquário? Hoje se sabe que o aquário não tem imbróglio jurídico nenhum. Através de documentos, nós demonstramos que o aquário terminaria com 176 milhões de reais. E aqueles que disseram, houve uma roubalheira muito grande, 380 milhões, 240. Em verdades comprovadas com documentos. Entra no portal da transparência. Lá tem até as medições realizadas. Então, fundamentando,
ele fez um governo razoável. Recebeu de nós, eu quando peguei do Zeca, eu peguei com um comprometimento de 181% da receita corrente líquida. Com o empréstimo que nós fizemos, incluindo o empréstimo, o André endividou. Endividou coisa nenhuma. Entreguei com 92% de um orçamento, de uma receita corrente líquida comprometida. Prestem atenção. Recebi com 181% do comprometimento. Com o empréstimo feito, que construímos estradas para tudo que é lado, 92%. Nós passamos da letra C no conceito do Tesouro Nacional para a letra B. Melhoramos o nosso ranking. E saiu de letra B e foi para C de novo. Qual que é a principal fonte hoje do Estado? O Fundersul O seria... ICMS. O ICMS é a principal fonte Não, de para investimento. Você para investimento. O ICMS. ICMS? O ICMS é a principal receita. Geralmente o ICMS é usado para pagar O Fundersul a é despesa. o Fundersul é ICMS. É uma lei específica que retira um percentual e aplica nesse nome Fundersul, que inicialmente era só para fazer asfalto novo, estradas, compra de maquinário. Depois eu dei uma modificadinha na lei, permitindo que pedacinho dele fosse aplicado na região urbana dos municípios, dentro do perímetro urbano, e eu fui criticado. Foi o primeiro governador que utilizou recursos do Fundersul. Se eu não me engano, 25% do Fundersul podia ser aplicado dentro do perímetro urbano das cidades, nos municípios. Aí houve crítica De quem? do atual governador dizendo que o Fundersul não tinha que ser aplicado nisso. Ele ampliou a lei. Agora pode aplicar 50%. Quando você fala em investimento, construção de asfalto, é nas rodovias estaduais, essa para... Não, mas nós fizemos pontes de E pontes concreto. também, né? Nós fizemos pontes de concreto em vários municípios. Quando eu entrei, o Fundersul tinha 40 aplicações aproximadamente. Nós Você sabe restringimos... qual que é a arrecadação do Fundersul? Você tem na cabeça, não? Este ano, vendo o orçamento que vai ser posto à apreciação lá, estima-se em torno de 800 milhões de reais. Estima-se. Porque ele, só depois de concretizar a arrecadação que se vê. Mas, então, tinha 40 aplicações possíveis do Fundersul. Nós rescindimos para 5. Quais? Recuperação de estradas não pavimentadas. Recuperação de estradas pavimentadas. Compra de maquinários, construção de pontes de concreto e novos asfaltos. Restringimos para essas 5. Quando você tem 40 possibilidades, dilui muito. E aí, dentro dessa de construção de asfalto novo, nós acrescentamos que 25% aproximadamente do recurso do Fundersul podia ser aplicado dentro do perímetro urbano das cidades, em convênio com os municípios, ou eles fazendo, ou nós fazendo Estado. Vamos continuar aqui, então, o nosso papo para a prefeitura do ano que vem. Eu vou te perguntar o seguinte: o MDB tem lideranças importantes, nacional, inclusive. Simone Tebet, presidente da CCJ no Senado, Carlos Marum, que voltou agora, assumiu o cargo na Itaipu Binacional, ex-senador Valdemir Moca, deputados estaduais, vereadores, o senhor como ex-governador. Um time desse, o MDB, a gente percebe claramente que não se posicionou ainda em relação a 2020. Não há um posicionamento claro do MDB, um nome ou uma estratégia. O senhor veio aqui, fez mais mistério que respondeu. Pelo menos é o que eu tenho. Permita que eu diga isso. E, por favor, é só um comentário. Vai continuar o mistério. Para muita gente, isso poderia ser uma defesa sua, talvez. O senhor teria algum problema, por exemplo, porque pensa em 2022. Juridicamente, o senhor está livre para disputar qualquer eleição? Posso me candidatar hoje se houvesse a convenção hoje. Não há problema nenhum de minha parte. Deixa eu te dizer. Qual é o problema de um deputado estadual chamado Márcio Fernandes, de 4ª legislatura, um médico veterinário, excelente profissional em sua área e excelente deputado estadual que fez inúmeras leis beneficiando a população, de poder ser candidato? Por que ele não vem a público e diz eu sou? Assim, essa é a grande pergunta. Porque nós não vamos há um fazer... posicionamento ainda, nem dele, nem do Moca, por exemplo, nem do Marum, que é um nome forte também, muita gente considera.
Não há, o MDB está muito... Qual é o calado. problema do Márcio Fernandes? Qual é o problema do Marum poder ser candidato? Qual é o problema do Júnior Mock poder ser candidato? Qual é o problema da Tânia Garibe poder ser candidato? Qual é o problema de Moca poder ser candidato? Moca, um senador brilhante. Júnior Mock, um advogado brilhante, presidente da Assembleia, excelente deputado estadual. Tânia Garibe, que foi eleita nacionalmente por unanimidade, depois que nós apresentamos, ela foi presidente do FONGEMAS, Fórum Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social. Depois, órgãos federais, ela assumiu e tocou. Então, o problema é que nós adotamos a seguinte tônica para apresentar candidato: pesquisas qualitativas e quantitativas, e neste ano sairá o nome dos candidatos, onde há mais de um nome, como Campo Grande, e um desses vai ser o candidato. Já pode anotar. Antes do Não intervalo... estou desfazendo o mistério. Tudo bem. Antes do intervalo, eu quero perguntar para o senhor o seguinte. Ontem o Migliori falou que não vê nem namoro entre PSDB e PSD. Eu sei que não é o seu partido, nem o PSD, nem o PSDB. Tudo bem. Mas é uma pergunta para um político. O senhor vê namoro? O senhor vê que o PSDB possa indicar um vice, ou o senhor acha que o PSDB lança candidato? Antes do intervalo. Pode responder. Eu não disse que o MDB fez erro lá atrás em não lançar candidato. Quem não lançar candidato vai cometer erro. Se o PSDB não lançar candidato a prefeito em Campo Grande, a meu ver, sob minha ótica, está cometendo equívoco que nós lá atrás cometemos, e não vamos fazer o mesmo erro de novo. 10 horas e 50 minutos. André Putinelli aqui na CBN. Já voltamos. 36, voltamos a conversar com o ex-prefeito e ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli. Adilson Trindade, sua pergunta? André, você falou agora há pouco que você é pré-candidato em 2022 a cargo majoritário. São 2 cargos, governador e o Senado. Além da presidente da República, né? Acho que você vai pensar mais no governo ou no Senado. Se a Simone Tebet não concorrer à reeleição, hoje é natural que ela seja candidata à reeleição. E se você convencê-la a disputar o governo do Estado, da vez passada você não conseguiu convencer, você enfrentaria mano a mano o governador? Você tem esse sonho de enfrentar o mano a mano o Reinaldo Zambujo, se for disputar o Senado também? Eu já disse na mesma entrevista de hoje que não se escolhe adversário. A vaga é da Simone, mas se porventura, por decisão dela e não por pressão de quem quer que seja, ela não concorresse ao Senado, em se tendo um candidato ao governo, eu não teria medo de concorrer ao Senado com quem quer que fosse. Muito bem. Eu imagino... Enfrentaria, então, Reinaldo? Claro que enfrentaria Você Reinaldo. gostaria de enfrentá-lo? Assim, Eu não, é questão de... Primeiro, eu não disse que eu vou ser candidato em 2022. Tá. Se tudo estiver bem, eu pretenderia e somente os cargos majoritários. Tanto faz o governo e o Senado, mas volto a dizer, somente se a Simone não disputasse a reeleição e sem pressão de ninguém para tirá-la do caminho. Bem entendido. Bom, Eu disputaria com o Reinaldo, sem Reinaldo, com quem quer que fosse. para a gente encerrar, eu vou te fazer a última pergunta, nosso tempo está se esgotando, nós temos 2 minutos aqui. O senhor, nessa entrevista aqui, a gente buscou retratar o cenário do MDB, e tão somente do MDB, do André Putinelli. Tem muita gente que ficou sem resposta, não o Otávio está aqui para perguntar, o Adilson também. Mas o que é que diria, depois dessa entrevista, depois de tudo que o senhor falou aqui, para aqueles que ainda estão com o senhor e com o MDB? Que eu não vou ser candidato a prefeito em Campo Grande no pleito de 2020, e se tudo estiver em condições, em 2022, se eu fosse disputar, pretenderia cargo majoritário. Deixa eu fazer uma síntese do que é o MDB hoje, Otávio, no Estado. Temos 79 municípios, 62 diretórios convalidaram em convenção municipal, estão plenamente instruídos e aptos a apresentar candidatura a vereador e a prefeito e a prefeita. Sobram 17. 7 nós intervimos, porque não houve fidelidade partidária. Sobram 10. 2 nós já instituímos as comissões provisórias e 8 estão em fase de regularização. Então, houve atuação da direção estadual em 17, 8 estão regularizando a sua situação, 2 provisória
e 7 intervenção total. Então o partido tem 117 vereadores, 9 prefeitos hoje. Eu fico satisfeito com isso e volto a dizer, 2020, mais ou menos uns 20 prefeitos, mais ou menos uns 200 vereadores de 800 e tanto, e o André vai ajudar o partido sendo ou não sendo candidato a nada. No pleito de 2020, não serei candidato a prefeito. Muito obrigado a todos os que nos ouviram, a você, Otávio, ao Adilson Trindade, a Luciene, ao Valdir, ao Luiz, a todos aqui. Gabi, um abraço. Eu volto amanhã, 8h30 da manhã. Esse foi o bate-papo com André Puccinelli aqui na CBN. Essa entrevista vai estar disponível ao vivo, na íntegra para você, no nosso site, cbncampogrande.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto amanhã, 8h30 da manhã, são 11 horas. Você fica agora com o Repórter CBN e com o CBN Brasil. Cenário político. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E nota 10. O colégio que eu quero.